Então, nós vamos nos colocando numa postura que imprima a nossa inclinação de meditar. Fazemos uma inspiração profunda, ampla, e vamos procurando nos desidentificar de todos os conteúdos transitórios da espiritualidade. Pessoas, lugares, situações. Vamos procurando manter um ritmo respiratório um pouquinho mais lento que o nosso ritmo normal, trazendo mais consciência e presença para esse momento. Então, inspirando e expirando. Nós vamos nos desidentificando de desconfortos, tensões, e vamos relaxando o nosso corpo. Levamos atenção ao nosso emocional e vamos serenizando as nossas emoções. E a nossa mente, nós buscamos pacificá-la, aquietá-la, de forma que nesse momento todas essas atividades de personalidade contribuam com a nossa intenção de meditar. Então, nós levamos o nosso olhar ao ponto entre as nossas sobrancelhas, externo ásia, sacra frontal. E construímos simbolicamente nesse ponto uma estrela dourada de 4 pontas, simbolicamente representando a integração dessas atividades de personalidade. E através dessa integração, nos é possível acessar níveis de consciência mais profundos, mais elevados. Então, nós visualizamos mais ou menos um palmo acima do topo da nossa cabeça, uma pequena esfera de luz branco-azulada, um pequeno sol radiante. Simbolicamente representa o nosso eu superior, a alma. E então nós construímos um caminho de ligação entre esse nosso eu pessoal e o nosso eu transpessoal. Um cordão de luz dourada que parte do topo da nossa cabeça em direção a esse centro avançado de consciência, a nossa própria essência. Enquanto trilhamos esse caminho, vamos descobrindo, reconhecendo e nos conectando às suas qualidades e energias espirituais. E dentre tantas qualidades, 3 se destacam: luz, amor e vida espirituais. Então, nós percebemos que a luz espiritual aflui por esse caminho de luz dourada.
e se manifesta através do seu corpo de expressão, a nossa mente, iluminando-as, sutilizando a nossa produção mental, potencializando toda a nossa expressão intelectual. Vamos nos tornando mais conectados espiritualmente, mais intuitivos, mais inspirados. Inspirando e expirando, percebemos que a qualidade espiritual amor também flui por esse cordão de luz dourada e impacta o nosso emocional, purificando-o, gradualmente sutilizando todos os nossos processos emocionais mais densos, os nossos receios, as nossas ansiedades, inseguranças. O amor chega harmonizando e fortalecendo o nosso emocional. Gradualmente vamos nos tornando menos suscetíveis às opressões externas, cada vez mais responsivos em amor. No amor, nós passamos a compreender, a entender. Nos tornamos mais empáticos e compassivos. Inspirando e expirando, nós reconhecemos a qualidade de vida espiritual, afluindo por esse cordão de luz dourada e se expressando através do nosso corpo físico. Essa nossa expressão mais externa, nutrindo cada célula do nosso corpo em vitalidade, em jovialidade, em saúde, em bem-estar, de forma que cada vez mais o nosso próprio corpo físico reflita de forma saudável a nossa expressão mais interna, o nosso propósito de vida, o plano de vida estabelecido para cada um de nós aqui na Terra. A vontade para o bem. Nesse momento, nós reconhecemos essas qualidades espirituais circulando pela nossa alma. E nós as reunimos um ponto entre as nossas sobrancelhas. Nesse momento, percebemos o nosso eu de personalidade integrado ao nosso eu transpessoal. E nessa qualidade, nós nos reconhecemos como um grupo, em seu significado mais profundo. Nos visualizamos em formação circular e compartilhamos com o nosso irmão logo à nossa direita essas energias espirituais recém-afetadas,
a partir do ponto entre as nossas sobrancelhas, construindo assim um anel de luz dourada, um anel grupal, um ágina grupal, por onde circulam luz, nos inspirando a meditar como um, amor a amar como um, e vontade, propósito de vida, a servir como um. Percebemos essas energias se movimentando no sentido anti-horário e construindo dessa forma um vórtice que ascende em direção à expressão superior do nosso grupo. O eu superior do grupo, a alma global. E simbolicamente se manifesta através de uma esfera de luz logo acima do nosso corpo. E então, nós invocamos a alma global, as suas qualidades de amor e sabedoria. E a alma humana, em resposta, evoca a sua qualidade amorosa e sábia. E nós, nesse momento, percebemos essas qualidades afluindo através desse espiral de luz dourada e abarcando todo o nosso grupo. Nós nos reconhecemos um centro radiante de energia. E é nessa qualidade que nós nos colocamos a serviço, através do estudo e da reflexão da noite de hoje. Fazemos uma inspiração profunda, ampla, e ao expirar, cada um de nós no seu tempo, e abre os olhos. Pode, claro. Oficialmente, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem conosco. Esses nossos encontros, eles têm sempre como finalidade um trabalho mais interno, a construção de formas de pensamento, grupalmente falando, que possam ser utilizadas no período ou no festival da Lua Cheia. A Lua Cheia acontece oficialmente na próxima quarta-feira, às 22h35 da noite. Então, o período que abrange o festival vai na terça, na quarta e na quinta. Então, a terça-feira é o dia de preparação. A gente diz que é o dia de desapego e o dia de renúncia. É o dia que a gente internamente abre espaço para que o novo possa vir a se manifestar. Então, o que a gente vai ver um pouquinho aqui hoje, de como Virgem pode se expressar, de como a gente pode aproveitar essa energia, do que significa esse arquétipo do ponto de vista mais amplo e elevado,
Então, na terça-feira, é como se a gente fizesse assim, ó, deixa eu tirar alguns excessos para que algo possa vir de novo e inspirar aqui a minha consciência. Assim, a quarta-feira, que é o dia do festival, a gente chama de dia de salvaguarda ou silêncio. Então, é um dia em que a gente vai procurar manter um silêncio do corpo físico, um silêncio emocional, um silêncio mental. A gente vai meio que a gente preparou o milho na terça-feira, na quarta a gente vai deixar que venha essa nova consciência, que é muito do que Virgem faz. A gente vai ver melhor, mas Virgem representa o próprio Cristo, o nascimento da consciência crística. Então, toda a preparação na manjedoura, a vinda dos 3 reis magos, tudo isso tem como objetivo a culminação, que é o nascimento da consciência crística. A Virgem, esotericamente, representa a primeira grande iniciação, que é justamente o nascimento do Cristo. Então, é uma oportunidade no ano que a gente tem de cultivar uma nova consciência. E o dia posterior, a quinta-feira, é o dia que a gente chama de partilha. Então, é um dia onde a gente pode servir através da nossa reflexão. Como que as energias virginianas podem impactar o mundo externo? Como que essa qualidade que está chegando no nosso planeta, através da constelação de Virgem, através de Mercúrio, através da Lua, que a gente vai ver hoje, são os regentes do signo de Virgem, como é que essa qualidade energética pode impactar a política mundial? Como é que ela pode impactar o sistema de educação, o sistema econômico, o desenvolvimento artístico, científico, tecnológico, religioso, cultural e organizacional? Então, se a gente conseguir, na quinta-feira, tentar associar tudo isso que a gente aprendeu, tá? Desde a meditação, tudo que a gente aprendeu sobre o Virgem, e ainda a gente colocar de modo prático, associando com o mundo ao nosso redor, aí a gente vai conseguir ter feito um serviço efetivo para o nosso planeta. E, obviamente, quando a gente faz isso em grupo, a potência disso tudo é muito maior. Eu queria só lembrá-los que muito mais do que a gente aprendeu, uma coisa que a finalidade do nosso encontro é compreendermos um pouquinho melhor como que essa energia chega até a gente, como que ela pode nos impactar, e então, como grupos, a gente construir uma manjedoura mesmo, para que essa consciência crística possa vir a se expressar no nosso planeta. Qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, podem perguntar sempre, tá bom? Algumas talvez eu não saiba responder, mas a gente tenta e a gente faz o nosso melhor. Ah, não fala. Por favor. Eu fico meio perdido, porque eu tenho que ficar potente. Então, eu vou falar a nossa primeira parte do nosso estudo. A gente vai falar também um pouquinho dos aspectos de personalidade. Depois a gente vai chegar nos aspectos mais amplos e espirituais. Tá bom? Então, quando o Sol entra no signo de Virgem, o que ele faz? Ele traz já algumas qualidades, como purificação, praticidade, eficiência, né, Tati? Produtividade, disciplina, disposição para prestar serviços após o meio brilhante de Leão. Então, é como se a gente for pegar do ponto de vista da personalidade, é como se aquele indivíduo se desenvolveu em Leão, se conheceu, brilhou, reconheceu seu potencial. Agora, o que eu faço com isso? Então, Virgem começa a compartilhar. Então, a gente diz muito que Virgem é um signo de serviço, de prestação, de auxílio. Então, é como agora tem alguma coisa para dar, né? Então, eu posso compartilhar. Do ponto de vista esotérico, o que a gente aprendeu em Leão? A gente aprendeu que Leão é o ápice da autoconsciência. É quando a personalidade se fortalece. É quando a personalidade se reconhece como um ser atuando no campo mental, atuando no emocional, exercendo um domínio também no aspecto físico, e ela tem uma integração, um poder
E aí, o que acontece? Lembra do mito de Hércules? Ele tem que matar esse leão. Porque esse leão ele tem um efeito, e ele tem uma causa, ele tem uma razão de ser, que é justamente empoderar essa personalidade. Chega um dado momento em que esse leão já começa a atrapalhar. Os seus efeitos começam a ser nocivos. Por quê? Porque agora está na hora dessa personalidade integral de silenciar e dar voz a uma outra coisa, a um outro tipo de ser, a um outro tipo de consciência. Por isso que em Virgem, que é o signo seguinte, a gente diz que é o nascimento de Cristo. Então, essa personalidade, ela tinha o seu ápice de poder e domínio, agora ela se recolhe para ter uma nova consciência dele, que é de uma natureza totalmente diferente. Que é uma outra coisa, é um outro reino, é um outro tipo de consciência, é uma nova etapa na nossa vida discipular. Então, do ponto de vista da personalidade, a gente vive também a personalidade, então a gente pode aproveitar essa energia virginiana de purificação, produtividade, praticidade, eficiência, a gente pode se apropriar disso, e do ponto de vista mais interno, que é o nosso real objetivo aqui, a gente pode se perguntar: o que eu preciso deixar morrer? O que eu posso nutrir, cultivar e fazer crescer? A gente sempre fala de uma cultura, cultura tem a ver com cultivo. Eu tenho uma cultura de feijão, uma cultura de soja, se eu semear. Então, em Virgem é um momento de semear, é um momento de fazer crescer aquilo que a gente quer dentro de nós. Então, passado o momento de autodescoberta, manifestação do eu, é possível direcionar os nossos dons e talentos a serviço da comunidade e da humanidade. Virgem chega discretamente purificando, lapidando pacientemente a pedra bruta, para que ela não brilhe apenas para si mesma, mas que ela tenha todo o seu brilho para que seja compartilhado. Então, em Virgem a gente tem esse convite, né? Como é que eu posso me purificar, me lapidar, me burilar para que esse meu brilho seja tenha um alcance ainda maior do que ele tinha em Leão? Então, do ponto de vista da personalidade, Virgem favorece todo tipo de trabalho, organização. Então, é um período bom para consertar as coisas, para esclarecer situações, para organizar a vida de uma maneira mais produtiva e eficiente. O amor à ordem é uma qualidade de Virgem. Tudo organizadinho. Durante o período virginiano, temos a oportunidade de concluir tarefas inacabadas, melhorar o que já temos, organizar a nossa vida como um todo, tanto do ponto de vista externo quanto de integração da nossa personalidade. O que eu preciso aqui no meu corpo mental? O que está bom aí na minha vida mental? O que eu posso melhorar? Na minha vida emocional, o que está legal? O que está funcionando bem? O que ainda está mais ou menos? No meu corpo, o que está na minha vida física? O que está legal? O que eu posso melhorar? Então, a gente já, até a terça-feira, até a quarta-feira, na verdade, é um momento bom para a gente refletir sobre tudo isso. Também é um ótimo momento para eliminar deficiências em nós mesmos, trabalhar defeitos, consertar erros ou omissões, reconciliar-nos com quem tivemos desavenças ou mal-entendidos, aperfeiçoar e melhorar os nossos bons relacionamentos, inclusive o nosso principal relacionamento, que é o nosso relacionamento personalidade-alma. Então, é uma oportunidade maior ainda no ano de integração desse primeiro eixo da nossa cruz, que é o nosso eixo vertical. Então, é como se a alma desejasse vir à manifestação. Lembra que é o nascimento do Cristo? A alma escolhe em Virgem vir à manifestação. Então, aqui do nosso lado de cá, a gente tem a obrigação, se a gente quiser crescer, claro, de construir essa manjedoura. Porque a alma em si quer se expressar. Mas se a gente não construir o ninho, não vai rolar, né? Se essa tendência se direcionar apenas para o meio ambiente, pode se tornar bastante desagradável. Então, essa qualidade que chega da constelação de Virgem é uma qualidade que fala: ó, vamos lá, vamos melhorar, vamos consertar, vamos lapidar,
Se a gente também não aproveita e coloca isso dentro da gente, a nossa tendência é ficar no campo externo. É a tendência natural da personalidade. E aí, o que a gente vai fazer? Começa a ficar criticando os outros, só aponta o defeito dos outros. Então, no primeiro, isso também é um traço negativo dos virginianos, em geral, né, do ponto de vista da personalidade, essa crítica excessiva, que é uma qualidade que vem da constelação de autopurificação. Mas, quando restou aqui, né, às vezes a gente distorce um pouco. O impulso virginiano de reequilibrar o caos é uma das qualidades mais importantes que a gente tem para curar e transformar o nosso mundo. Então, a gente tem, durante esse mês, que a gente já está nele, especialmente no período do nosso cheio, uma grande oportunidade de cura planetária. A vontade de corrigir erros e encontrar soluções flui da constelação de Virgem para toda a humanidade durante esse mês, despertando a esperança. Então, é bem bonito para a gente. Um outro ponto muito importante do signo de Virgem, além desse olhar para a purificação, para o aperfeiçoamento, para a correção, é essa capacidade que a gente tem de discriminar e discernir. Virgem, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é regido por Mercúrio, que tem tudo a ver com mente. Né? Era aquele Deus que era chamado de mensageiro entre o plano espiritual ou divino e o plano material. Ele é o melhor planeta que trabalha com a mente. Então, Virgem é uma energia, embora seja um signo de terra, a gente vai ver também depois, mas é uma energia muito mental. É um olhar para a mente. Então, mais do que nunca, né? O que é urgente? O que não é? O que é importante? O que não é? O que eu devo deixar morrer e o que eu devo fazer crescer? Então, essa habilidade de discernir, de discriminação, ela está mais presente ao longo desse mês de Virgem. Então, também é um momento onde a gente pode invocar essa qualidade. Né? O que eu estou precisando enxergar com mais clareza, aperfeiçoar essa minha capacidade de análise, de discriminação, essa energia está presente para a gente em Virgem também. E aí, ainda do ponto de vista da personalidade, alguns cuidados para que a gente também falou de algumas qualidades virginianas que a gente pode aproveitar, e aqui alguns cuidados para a gente não cair em algumas armadilhas. E uma das armadilhas que a gente pode cair é o desânimo. Por quê? Muitas vezes, como essa energia virginiana coloca a gente em movimento para trabalhar, para corrigir, para fazer isso, para fazer aquilo, algumas vezes, se a gente não olhar para a nossa necessidade de descanso, de reabilitação do nosso corpo, a gente tende a ter uma hiperatividade física e se cansar com isso. Então, é um ponto de atenção para a gente observar ao longo desse mês. Um outro ponto é o medo de falhar, de ser criticado, de não servir, de não ser bom o suficiente. Muitas vezes também a gente pode ser influenciado por essa característica de Virgem, que é se colocar muitas vezes também como um salvador, né? Que é o signo de Peixes, que é o oposto polar. Muitas vezes o virginiano incorpora esse papel do salvador e ele então também se desgasta, né? E às vezes ultrapassa. O que é o que eu devo fazer? O que é você? Né? Às vezes ele quer tomar a frente e fazer um monte de coisa, então a gente precisa, durante esse mês, se observar. Será que eu estou fazendo a minha parte, mas estou deixando o outro fazer também? Ou será que eu estou querendo fazer a minha, a do Hamilton, a da Thalita, a da Márcia? E aí, obviamente, também isso vai provocar um desgaste em mim e nas minhas relações. Então, é um ponto de atenção durante esse mês. E uma outra coisa, né? Como Virgem traz essa característica mental de análise, de observação, de atenção aos detalhes, às vezes também a gente começa a observar muito os detalhes, isso pode trazer um dano, porque a gente olha o mapa e fala assim, nossa, tem muita coisa para fazer, eu já não começo. E aí a gente pode ter esse olhar e falar, nossa, não, nem vou fazer. É muito trabalho, nem quero mais mexer com isso, e aí também se pode desanimar. Então, é importante, de novo,
Se cada um fizer a sua parte, o negócio funciona. Então, a gente parar, se apropriar do que é nosso, do que é nosso plano, do que a nossa capacidade permite. E aí, então, a gente consegue aproveitar melhor esse que a gente vai falar. Pode falar essa situação de ter uma superatividade psíquica? Super. Super. Não só física, mas também psíquica. Com certeza. Talvez até antes, né? Começa Então, quando a gente pensa aqui no plano de personalidade, o mantra ou a nota-chave do signo de Virgem, segundo o ensinamento, diz que reine a matéria. Então, o que acontece? Esse é um ponto de atenção para a gente. A gente precisa ficar atento para não dar uma ênfase excessiva aqui ao plano concreto, ao plano material. Essa capacidade de analisar, de se fixar aos detalhes, de aprimorar a forma, de aperfeiçoar, isso tudo pode fazer com que a gente fixe o olhar na forma e não naquilo que ela representa, no seu agente causal. Então, de novo, né? Um olhar de atenção para a gente. A forma é importante, a gente vai ver isso melhor mais para frente, mas, à medida em que a forma deixa de representar a essência, ela também perde em si o valor. Então, a gente precisa, né, olhar uma coisa e a outra. Então, um ponto de atenção aqui para a gente. Por quê? Porque Virgem é uma energia do elemento terra, da cruz mutável, né, a mesma cruz. Virgem, Peixe, Sagitário e Gêmeos. É uma energia curadora, protetora, também do nosso corpo físico. Então, ela traz esse olhar para a matéria. E a cruz mutável é a cruz da personalidade, a cruz da impermanência, é a cruz das mudanças. Então, a energia de Virgem, por um lado, ela é o mais material dos elementos, que é a Terra, e a cruz mais material, se a gente puder dizer assim, que é a cruz mutável. Então, se a gente se fixar nesse aspecto da personalidade, a gente fica bem aterrado. Aí a gente precisa olhar para isso, mas também olhar para o outro lado, que a gente vai ter uma série aí de outras oportunidades e possibilidades que a gente vai falar logo mais. Então, é um período, de novo, ótimo para problemas de saúde, fazer exames médicos também, que é tudo que está ligado ao corpo, ir ao dentista, revisar nossos hábitos, equilibrar nossa alimentação, as nossas horas de sono, atividades físicas, enfim, organizar nosso corpo e nossa mente com a finalidade de conseguirmos o máximo de eficiência e produtividade no nosso cotidiano. Está todo mundo anotando aí para fazer isso? Lembrando que não são só os virginianos, né? Isso é para todo mundo. Essa energia é para todos nós. Que bom. Que bom. Está perguntado? Já está aí, inspirado pela energia. Falando um pouquinho rapidamente do signo de terra, a gente tem em touro o crescimento e a manutenção dos novos empreendimentos. Touro é o segundo signo. Então, a gente diz que em Áries a semente é plantada. Aí em touro ela tem toda a força e a potência para começar a crescer. Em Virgem, o objetivo é purificar, manter a ordem, como se fosse aparar as arestas para esse bom funcionamento continuar. E em Capricórnio, criam-se regras para fortalecer e expandir. Então, Capricórnio é o 10º signo, né? Isso é importante também. Na nossa matemática, a cada 10 a gente troca de casa. Então, na astrologia, a gente tem outros 2 signos ainda que são de um caráter muito transpessoal, que são Aquário e Peixes, mas Capricórnio fecha um grande signo. Então, por isso que ele é chamado de o Senhor. Então, falando um pouquinho dessa cruz, né? E do eixo, então a cruz é mutável, né? Virgem, Peixe, Sagitário e Gêmeos. E o eixo específico, Virgem, Peixes, é chamado de o eixo da vida, o eixo da existência. O eixo, então, onde se busca o equilíbrio entre a existência física, material, que é de Virgem, e a existência espiritual, que é Peixes, o último signo, aquele que fecha, né, o ciclo.
Virgem está lutando pela conquista da existência, tanto no sentido espiritual como no prático. Trabalha e soluciona problemas constantemente, de uma maneira que mantém o movimento da roda da vida. É um signo mutável, está sempre em movimento. Virgem protege, alimenta, cuida, apoia o crescimento e desenvolvimento do ser interior, fazendo tudo isso com segurança. O próprio signo de Virgem, o símbolo, né, é como se fosse um M. E aí, no finalzinho, ele volta para dentro. O escorpião não, ele vai para fora. Né? Virgem volta para dentro. Então, o que isso quer dizer, Paulo? Quer dizer que ele tem esse cuidado, essa nutrição. Virgem, quem é a Virgem Maria? Aquela que velou, que gestou o Cristo. Virgem é um signo de gestação. Né? Aí, para a manifestação. Então, não é que ele vai ficar gestando para sempre. Ele gesta e nasce. Né? A conclusão é o nascimento. Mas, por enquanto, ele está gestando. Passar, tá, por favor. Aí, falar um pouquinho do trabalho de Hércules relacionado ao signo de Virgem. Hércules havia, depois de vencer o leão de Nemeia, se focando, deixando sem ar e usando a sua pele como roupa, ou seja, representando a personalidade com todo o seu valor de integração com a alma. Agora ele tem uma nova missão. Ele vai, seu mestre diz, você precisa ir até Hipólita, que é a rainha das Amazonas. E lá você vai pegar o cinturão que foi dado de presente a ela pela deusa Vênus, pela deusa Afrodite. Então a missão do Hércules era ir até a cidade das Amazonas, pegar esse cinturão com a rainha das Amazonas e levar de volta para o templo. Chegando lá, ele foi todo animado, queria conseguir fazer mais uma tarefa, e a hora que ele chega, ela já está lá, com o cinturão em mãos. Só que o que ele faz? Ele vai lá e arranca da mão dela, desferindo um golpe que a mata. Quando ela estava lá, toda já plena para entregar para ele o cinturão. Então, ele vai aí com toda essa força, com essa falta de perícia, de cuidado, ele toma para si, e aí, na hora que ele percebe que ela estava lá disposta a doar para ele se sente muito arrependido. O que isso quer dizer? A gente viu também uma outra tendência que a gente pode vir a ter nesses dias de Virgem, quando a gente já tem uma certa inclinação espiritual, é uma negligência com o lado material. E isso todos nós, não só os virginianos, todos nós que estamos, em alguma medida, trilhando o caminho espiritual, quando a gente está principalmente no lado aspiracional, quando a gente aspira a servir, quando a gente aspira a melhorar, a gente meio que joga o pêndulo para o outro lado. Então, a gente tem uma tendência natural de negligenciar tudo aquilo que seja material, sejam os nossos prazeres físicos. A gente fica muito com essa coisa dos 7 pecados capitais. Então, tem toda essa crença, especialmente no que tange as coisas materiais: sexo, comida, conforto. E aí a gente tende a jogar o pêndulo para o outro lado e a negligenciar todos esses aspectos da nossa vida. Então, quando o Hércules faz isso, ele representa um pouco isso, porque o cinturão de Hipólita representa as Amazonas, representa a nossa natureza instintiva, a nossa natureza animal. Então, quando ele vai lá e arranca dela, representa que ele estava tomando isso para ele. E, na verdade, ela estava lá pronta. A nossa natureza animal, a nossa natureza instintiva, ela não quer se separar do nosso eu superior. Ela quer também se integrar. O comando, à medida que a gente vai se desenvolvendo, é sempre nosso, do ponto de vista da consciência, do ponto de vista da alma. É nosso dever e é nossa oportunidade de integrar tudo isso. Na meditação que a Beth fez, ela não pediu para a gente integrar todas essas coisas daqui, esse quadro. É esse centro, é esse chakra que tem essa capacidade. É ele que faz essa integração. E, então, nesse período de Virgem, Hércules vai lá e toma esse cinturão
matando a Hipólita. Então, quando ele percebe tudo isso, ele fica muito desolado, porque ele não é a primeira pessoa que ele mata, né? Na trajetória, né? Ele fica meio perturbado, coitado. E então, ele fica muito sentido, porque realmente ele é um aspirante, ele quer fazer o melhor, ele quer servir ao seu mestre. Só que ele faz isso ainda como a gente, de uma maneira que às vezes acerta, às vezes erra, e aí ele fica, então, meio errante por aí, lidando com o seu sofrimento. Só que daí ele ouve um pedido de socorro. E aí é Hesione, que havia sido acompanhada por um monstro do mar, que engole, e ela estava, então, mito, é um símbolo, né? Ela estava na barriga do monstro, e aí o que ele faz? Ele nem pestaneja. A hora que ele ouve o grito de pedido de socorro, ele vai em direção a ela. Esse é um ponto também muito importante, né? Como é que a gente está nas nossas relações? A gente quer fazer igual o Hércules, que arranca aquilo que a gente acha que é de nosso direito, ou a gente ouve o outro, o seu pedido de socorro, a sua súplica, a gente vai em direção à necessidade do outro. Tá? Virgem traz também, como é que eu estou me relacionando? Traz essa reflexão para a gente. Aí o que ele faz? A barriga do monstro, o que ela significa? O que é a barriga, simbolicamente? É o nosso chakra do plexo solar. É esse centro que tem a ver com autoconfiança, autoconsciência, que é quem deve morrer, né? Para que o nascimento do Cristo na caverna do coração, do nosso centro cardíaco, possa, então, vir a manifestar uma nova consciência, uma consciência crística. E o que ele faz, então? Com a mão direita, que é a mão da razão, né, no hemisfério da razão direito, ele pega uma espada. A espada é um símbolo de discriminação, de separar o que é uma coisa e o que é outra. Né? Então, ele pega com a mão direita, ele abre a barriga do monstro. Ou seja, é através da mente que a gente domina as nossas emoções. Então, o uso consciente da mente faz com que a gente tenha um controle da nossa vida emocional ilusória. A mente traz a clareza para as emoções. E aí, então, ele consegue tirá-la da boca, da barriga do monstro e levá-la para a segurança. Então, aí ele consegue reparar o seu erro. Num primeiro momento, ele vai e quer dominar. Num segundo momento, ele ouve e vai em direção ao outro. Ele tem uma correta relação. Virgem é signo de corretas relações humanas. Pode passar, né? Tá. Acho que eu falei tudo. Aqui, eu coloquei três símbolos do feminino, porque Virgem é um signo que representa é um signo que a gente chama de negativo, no sentido da polaridade. E aqui, então, são representações de Eva, Ísis e Maria. Tá? Tem algumas associações que a gente pode fazer entre elas. Pode passar, tá, por favor. Eva, a gente pode fazer uma associação, entre outras, com a mente. Né? Com o pensamento humano que evolui através da sedução pelo conhecimento, pela curiosidade, através da mente que a gente conhece, começa a perceber uma dualidade. Né? A Isis, a mesma coisa, só que no campo emocional. Ela representa a beleza, a fertilidade, as artes, né? E também a maternidade. Alcança o equilíbrio, a harmonia, o caminho do meio entre os opostos. Né? Nesse estágio, é rompido o véu das ilusões e emoções, pela visão clara e o reconhecimento da unidade. E Maria, representando o corpo físico, ela traz para a materialidade, né, como uma Virgem Maria, para o plano físico, ao dar à luz o próprio Cristo. Então, ao longo da história, tem diversas outras mulheres, tem diversas outras deusas, mas essas três têm esse significado bem específico da nossa própria personalidade. Né? Mente, emoção e corpo.
Então, é muito interessante a gente pensar que o Cristo nasce de uma virgem, né? Ela não concebe de forma externa. Então, olha que bonito, né? Não tem uma concepção externa, ele foi todo gestado internamente. O que é esse símbolo? Que a gente só vai alcançar a nossa verdadeira consciência internamente, na caverna do coração. Não vai ser através do guru, não vai ser através do preto velho, não vai ser através do médium, não vai ser através de nada disso. Só dentro da nossa própria caverna do coração é que é possível que essa consciência crística seja criada, gerada e vinda à manifestação. Então, o fato do Cristo ter nascido de uma virgem que não foi concebido externamente é muito a ver com isso, com essa ideia de que é só a gente que pode gestar essa consciência dentro de nós. Então, virgem representa, de novo, a matéria, que é o polo oposto do espírito, que é peixes. A matéria dá forma e corpo a essa vontade criativa do espírito. Então, a gente pode pensar que o espírito é o pai, a virgem, né, o peixe da virgem é a mãe, a matéria, e a partir, dessa união, é que é possível, então, que um terceiro aspecto venha à tona, que é o aspecto consciência, né? O espírito não é reconhecido na matéria se não houver o filho, né? A gente só percebe que tem um espírito na matéria quando o aspecto consciência começa a se manifestar. E a mesma coisa, né? A gente não percebe a relação do desenvolvimento material se não houver o aspecto consciência ali, que é quem faz essa mudança toda acontecer, quem faz essa transformação toda acontecer. Quem bota as coisas em movimento é o aspecto consciência. Ele que dá essa liga toda aí. Então, virgem é a semente da vida, de amor e de luz, existente em cada forma no planeta, que passa pelo processo de amadurecimento e florescimento, e se manifesta fisicamente. Então, lembra do cinturão da Hipólita? Em virgem, fica mais, se a gente conseguir se conectar, a energia dessa constelação é uma energia de unidade. Então, a gente tem a possibilidade, se a gente conseguir se conectar, se a gente conseguir se preparar, a gente tem condições de realmente perceber. Será que a gente percebe? A gente consegue ver, né? Que a gente faz parte de uma vida una. Mas será que a gente tem isso internamente claro? Será que eu, de fato, me reconheço como parte de uma vida maior? Será que eu reconheço, de fato, que todos nós estamos interligados, como dizem os indianos, pelo fio da vida, pelo substrato? Então, às vezes a gente tem isso mentalmente claro. Mas será que a gente tem isso interiorizado? Então, em Virgem, a gente tem a oportunidade de, pelo menos em uma camadinha a mais, a gente reconhecer que isso é uma realidade. Então, é um momento muito oportuno para a gente se perceber como parte de uma vida maior. Então, Virgem sustenta, alimenta, protege e revela o plano, o potencial de cada forma de vida. A matéria se eleva e o espírito desce, ou se manifesta, num misterioso acordo espiritual. E aí a gente tem a qualidade, a nota-chave do signo de Virgem. Aqui, do ponto de vista espiritual, é esse que a gente quer acessar. Né? A gente falou um pouco do aspecto material, só para a gente entender de forma prática. Mas a nossa meta, o nosso objetivo é chegar aqui, nessa ideia, nesse conceito. Né? Eu sou a mãe e o filho. Eu, Deus, matéria sou. Esse é o pensamento semente que sintetiza essa qualidade energética que vem para a gente ao longo desse mês. E com mais potência nos 3 dias do festival. Então, aí é nosso papel também tentar. Essa é uma tentativa minha, através dessa apresentação, de tentar trazer um pouco essa ideia para o plano da mente, para a gente conseguir aprender melhor. Mas tem muito mais a ser dito, né? Então, a gente fica aí
nessa quase uma semana, até quarta-feira, para a gente tentar desmembrar um pouquinho melhor. O que será que significa isso? Como que eu posso pensar melhor sobre eu sou a mãe e o filho, eu, Deus, matéria sou? Porque essa é a energia que vem para a gente. É isso. Será que é isso, né? Que vai estar disponível para a gente ao longo desse mês e especialmente na terça, na quarta e na quinta. Eu sou a mãe e o filho. Eu, Deus, matéria sou. Então, essa ideia de unidade está sempre muito presente no signo de Virgem. E aí, então, uma outra associação, a gente pode pensar que Maria, então, representa essa personalidade que vela a alma. A alma seria uma própria representação da deusa Ísis e Eva uma representação da moça, aquela que escolhe, morde a maçã, escolhe vir à manifestação. Então, né, coitado, não tem nada de pecadora. Todos nós somos uma Eva. Todos nós escolhemos vir aqui nesse plano material. Então, em algum momento a gente foi uma Eva. E ainda bem que a gente foi. Então, ainda agora, do ponto de vista mais espiritual, mais transpessoal, o signo de Virgem representa o desenvolvimento da consciência espiritual através de uma experiência material. Não tem desenvolvimento da consciência sem experimentação. Então, o próprio mito do Hércules, que ele representa isso. A gente só evolui através da experimentação. A experimentação vai trazer, ocasionalmente, erros e acertos. Isso é inerente do experimentar, né? Mas é importante a gente lembrar, eu não evoluo do alto do meu castelo, isolado das minhas experiências. Eu evoluo quando eu me coloco em meio aos testes, aos experimentos, em meio às situações que vão fazer com que eu vá burilando a minha consciência. Então, simbolicamente, o espírito é o pai universal e a matéria é a mãe universal. Na relação entre os dois nasce o filho, que é a consciência. Essa é a sublime mensagem de Virgem. A consciência, a sabedoria e o amor estão em gestação no útero da matéria. O que é esse útero da matéria? É o espaço e é o tempo. Então, é através de uma vivência física, é através de uma vivência no tempo, né? Através de uma série de vivências que a gente vai, então, transformando, a gente vai tirando camadas, tirando véus que a matéria cobre até que esse ser interno, a nossa consciência espiritual, possa se revelar. Aí eu fiz, então, um pequeno quadrinho, né? Só para a gente ter mais claro. O que está relacionado ao espírito é sempre abstrato. A matéria, ela é sempre concreta. O que está relacionado ao espírito é sempre ilimitado, né? Sem forma. A matéria, ela é restrita. Por mais aperfeiçoada que seja essa nossa forma, ela é uma forma ocupando um lugar e um tempo aqui, né? Um tempo e um espaço. Quando a nossa alma escolhe encarnar, né, ela escolheu essa forma aqui, como cada um de vocês escolheu a sua. Antes dela ter essa manifestação, ela vivia num lugar aqui espiritual que era de infinitas possibilidades. Então, por melhor que seja a forma, ela é uma expressão que se limitou. Então, a natureza da alma é, quando encarnada, limitada. Já começa por aí. É importante a gente entender. Por melhor que seja, né, por mais que a gente aperfeiçoe, e ela é também a escolha que a nossa alma considerou mais correta, mas assim, ainda assim, ela é limitada, porque ela é uma expressão material. Então, quando a gente sai dessa expressão material, por isso que muitos metafísicos dizem que quando a gente desencarna, quando o nosso fio da consciência sai do cérebro, a gente já tem naturalmente uma sensação de expansão. Porque é como se a gente voltasse para um lugar de inúmeras possibilidades. Enquanto a gente está aqui, a gente está restrito a essa experiência, nesse tempo e nesse espaço. O espírito é eterno, a matéria é efêmera. O espírito trabalha através da intuição.
A matéria trabalha através do intelecto. O espírito, a característica do espírito é a sabedoria. A matéria trabalha como conhecimento. O espírito tem a ver com contemplação. Matéria tem a ver com atividade, com movimento, com fazer algo. O espírito está ali, recolhido, contemplando, observando. Mas, embora eles tenham essas diferenças todas, eles não se repelem, eles não competem, né? Pelo contrário, eles se atraem, se completam e precisam um do outro. De novo, Virgem, né, quando a gente olha o mito de Hércules, o cinturão de Hipólita representa isso. Essa interação, essa unidade que a gente precisa ver e a gente tem a oportunidade, ao estar encarnado aqui, de ter uma expressão dessa unidade, dessa plenitude aqui no plano material. Então, tem um processo evolutivo que está acontecendo no nosso planeta, no nosso universo, e o espírito e a matéria têm cada um papel a desempenhar. O espírito é a causa de toda vida e consciência. Tá? Por isso que diz, né? O corpo que reveste a alma é o corpo causal. A causa é sempre espiritual. E o efêmero, né? O efeito é aqui, na matéria. Mas o que a matéria faz? Ela proporciona esse campo, onde a vida e a consciência podem surgir e se desenvolver. A matéria é a vela e o espírito é a chama. A matéria, a luz resultante disso é o que a gente chama de consciência. É através da existência material que a consciência espiritual se desenvolve. Então, o campo que a gente está aqui é esse campo material. É só através dele que a gente pode se desenvolver. Então, por isso que a gente precisa cuidar, acolher, né? Primeiro passo é o nosso corpo. É o nosso corpo físico, as nossas emoções, a nossa mente. Que esse é o nosso primeiro campo material para a expressão da nossa alma. Então, o primeiro cuidado está aqui. Depois, o próximo são as nossas relações e o mundo como um todo. Então, é através da existência material que a consciência se desenvolve. É através, então, depois do próximo passo, do contato com o outro, que o amor desabrocha. É através das experiências que a sabedoria é forjada. Então, sempre Virgem tem a ver com relação. Seja a minha primeira relação aqui e depois a cruz, né? A relação com os outros. Então, o que Virgem traz para a gente também? Essa percepção de que toda pessoa tem em si uma essência espiritual, potencialmente amorosa e sábia. Então, é um exercício para a gente, ao nos relacionarmos, a gente tentar desenvolver esse olhar. Né? Atrás de cada um de nós tem uma alma, que ela está aqui, ela está lutando, ela está querendo se expressar, ela está promovendo crises naquela personalidade, para que, através desse atrito, né? Lembra Blavatsky que fala, né? De um fogo elétrico, um fogo solar e um fogo por fricção. O fogo elétrico é o fogo da mônada, o espírito. O fogo solar é o fogo da alma, do coração. E aqui na personalidade é o fogo por fricção, é o atrito. Então a alma provoca crises, atritos, para que então possa essa chama vir a manifestação. Então quando a gente consegue olhar que cada um de nós aqui é uma alma atritando, talvez a gente possa desenvolver um pouquinho mais de compaixão, né? Porque a gente nunca sabe o que cada um está passando, qual é a história de cada um, mas o que a gente tem certeza é que por trás de cada um de nós tem uma alma querendo se expressar, tem um potencial querendo vir à tona. E aí é nosso papel, em alguma medida, tentar facilitar esse processo, para que essa alma possa, assim como a nossa, ter uma expressão mais ampla, mais potente, mais bela, e aí a gente possa realmente contribuir com uma transformação planetária, com uma nova cultura planetária. Tem algum segundo raio com Virgem? Tem, a gente vai pegar aí. Pena que a gente não lembra da escola do segundo raio. É um exercício, né? É um exercício, né? Você não criticou, né? Exato, para que também fala fricção, né? Exatamente. E que o método
de desenvolvimento, o objetivo da vida aqui, como a gente conhece, é o desenvolvimento da consciência. E o método é a experimentação. Não tem outro. Nesse tempo e espaço que a gente está. Então, a gente lembrar que a gente só evolui através da experimentação é um consolo para a gente. Não que a gente vá ficar errando, né? Mas a gente entender que a gente deve, então, depois decantar as nossas experiências para encontrar um simples aí e a gente poder continuar o nosso processo de desenvolvimento. Aqui é uma foto de Mercúrio, que é o regente tradicional, ou o regente que a gente chama exotérico, externo de Virgem. Mercúrio é o governante da mente concreta e também da mente abstrata. Virgem protege e nutre o crescimento da mente ao longo do tempo. E Mercúrio aprende a relacionar o seu habitáculo material com as mensagens divinas. Então, Mercúrio, se a gente puder fazer uma relação, ele é quem facilita a construção do Antacarana, que é o nosso fio da consciência, a ligação entre mente concreta e mente abstrata. De novo, né, através dessa potente radiação de Mercúrio em Virgem, a gente tem de novo uma possibilidade ainda maior de fortalecer a construção do nosso Antacarana. Dirigindo assim a mente para o amor puro. Isso é ser inteligente. Saber harmonizar a realidade material com o agente causal e espiritual. Mercúrio ajuda a gente nessa tarefa. Da gente olhar para o externo, reconhecer no externo as pontas ou as chaves que ligam para esse mundo causal. Tá? A gente tem essa facilidade nesse meio de Virgem. Ele traz a tendência a reanalisar os nossos próprios erros ou os alheios, às vezes em excesso, que é um pouco que traz aquele aspecto negativo que a gente falava da criticidade. Então, o que é o desafio para o virginiano ou geminiano, também dito por Mercúrio, e para todos nós que estamos sob essa influência nesse período? E a todos nós que somos humanos, dotados de uma mente, e que a gente então também tem esse desafio, que é silenciar, né? É através da concentração a gente conseguir, em alguma medida, silenciar a nossa mente. E aí, a gente conseguir, a partir desse silêncio, deixar, né, que a consciência fale. Quando a gente cala todas as pequenas vozes, a nossa voz verdadeira pode falar. Então, isso tem a ver com vocação. Quando eu descubro a minha vocação? Vocação vem de voz. Qual é a minha vocação? Qual é a minha voz mais interna, mais profunda? Eu só percebo quando eu calo todas as outras pequeninas vozes. E aí, então, eu posso expressar a minha real voz, a minha real vocação. Então, a gente tem também... Super. É o momento oportuno. E aí tem a ver, então, com criatividade, com criar ativamente, né? Mas criar a partir de um novo centro, né? Mercúrio oferece poder discriminador e intuitivo para que essa ponte seja feita. Então, a palavra-chave é construir criativamente. Porque senão, o que acontece com uma atuação natural do Mercúrio? Ele cria, vai fazendo. Muitas vezes, a partir dos estímulos que vêm fora. Então, eu li uma notícia que sobre ela. Aí eu li uma pessoa, e aí vai criando. Isso é muito comum, né? Principalmente em personalidades mercurianas. Sejam geminianos, virginianos, ou quando o indivíduo tem um mapa, um posicionamento muito forte de Mercúrio. A tendência é criar. Vai criando. Tudo que chega tem uma opinião, sabe sobre isso, conversa, conhece, mas muitas vezes não está alinhado com essa criatividade interna. Então é muito desafiador calar tudo isso para começar uma construção criativa que tem a ver com essa voz, com essa vocação, né? Com aquilo que realmente eu posso trazer uma nova forma. Né? E de novo a pergunta, o que a gente está criando? Né? E como é que a gente está usando a nossa energia criativa? Uma pergunta que só a gente pode falar, responder, né? Mas é muito oportuno esse período do ano. E o criar
Então, Pode- ele está aqui mais expressivo, né? E está pedindo para silenciar. É assim, não é uma coisa ou a outra, né? É uma coisa e a outra. Então, assim, tem uma atividade mental que é legal, uma mente inteligente. Também é importante silenciar e observar. Então, usar tudo isso que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, em termos de construção, informação, conhecimento, cultura, mas aí a gente redirecionar para alguma coisa mais interna. Alguém mais? Não, eu ia comentar que esse criar sem sentido cai depois naquele desânimo, né? E às vezes até não tem a consciência, tô tão desanimada, mas eu tô realizando tanto, tô criando tanto, mas tá faltando ali um propósito, né? E é uma armadilha que a gente tem hoje, com o tipo de vida que a gente leva, com essa cobrança por eficiência. Ai, parece que a gente não pode descansar. Tem que sempre ficar produzindo, tem sempre que estar fazendo alguma coisa. E aí, o que é isso? Né? Às vezes fica uma atividade muito grande com pouca contemplação. Eu estou fazendo um monte de coisa, estou produzindo, mas com que qualidade? Com que consciência? Eu sou algo interessante. Realmente. Lembra, né? Lembrei daquele texto. É uma auto-violência. É uma forma de violência. Não está se conectando com o Paulo. Quem está se percebendo? Ponto de plano de distância, sente culpa, né? Como se não pudesse, né? E assim, eu me vejo muitas vezes nesse lugar. Então, uma atenção que a gente precisa ter mesmo de, né? E mesmo, vou me colocar como exemplo, só para ficar mais claro. Né? Então, tem muitas atividades que são de cunho espiritual. Só que, se elas se tornam atividade sem contemplação, eu estou me enganando, não é espiritual. Eu estou usando uma ideia espiritual, mas está na forma. Então, olha como a gente precisa o tempo todo se observar, se policiar, porque se não tem contemplação, é atividade. Aí eu estou achando que eu estou fazendo algo, que eu não sei espiritualidade. Não é bem assim. E o quanto é comum. Muito! Da sua falta, eu acredito, falta de conhecimento. Por não compreender isso. E também porque, Beth, não para analisar, refletir, porque tem um aspecto de flexo, de movimento, que quer fazer. Quer fazer. Eu quero ser útil. Então, também é um período, além da informação, é um período natural da experimentação, que é o quê? Como esse experimentar vai fazer com que a gente, em algum momento, eleve a energia do plexo do coração, que é o momento inicial. Então, é a parte do processo. A informação é parte, mas não é tudo, percebe? Porque se a consciência está presa aqui, é quando eu até espelho. Às vezes demanda experimentar para inovar. E está tudo bem. Socialmente está muito forte Muito. essa ideia, né? Muito. Então, sem estar consciente, a gente entra aí no Muito. piloto automático. E é assim, antigamente a gente tinha isso muito claro pensando em hemisférios, né? Então, o oriental mais contemplativo, o ocidental mais ativo. E hoje em dia não está assim, né? Se você pegar grandes centros orientais, China, Japão, Indonésia, Índia, grande parte da população está muito mais na atividade do que na contemplação. Então a gente está vivendo, por outro lado também, né? Aqui no Ocidente tem muita gente se espiritualizando verdadeiramente, né? Então a gente está percebendo meio que uma transição, uma transferência, né? Que, claro, é super benéfico, mas também gera crise. Paulinho, você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que Virgem representa o desenvolvimento, acho que mais ou menos isso. Desenvolvimento da consciência espiritual através da experiência material. E aí, em algum momento, você falou assim, começa na matéria. E aí vai para a consciência espiritual, é isso? A gente consegue ver isso melhor aqui.
Porque o regente exotérico ou externo, lembra que eu falei que era Mercúrio? O regente esotérico ou causal é a Lua. E a Lua representa a materialidade. Então, Virgem, ele traz um olhar, a gente diz, por exemplo, né, na astrologia clássica, Mercúrio é o regente de Vênus diurno, e é o regente de Gêmeos diurno, e é o regente de Virgem noturno. Então, as características mercurianas são muito mais acentuadas no signo de Gêmeos do que em Virgem, embora também seja o regente de Virgem. Por quê? Porque Virgem, ele não é um arquétipo só mental. Para a Virgem exercer a sua expressão arquetípica, ele precisa materializar. Então, o que a gente consegue fazer, aproveitando a energia do festival, é usar o Mercúrio para essa ponte, mas trazer matéria. Virgem significa, também do ponto de vista espiritual, a concretude, a concretização, a manifestação, a exteriorização. Por isso que a Virgem não gesta apenas, o Cristo nasce. Então, por isso que é importante a gente olhar o símbolo, né? Então, Virgem é a gestação, mas é também o nascimento. Então, ele ocupa um período mais amplo, porque nesse período mais amplo vai ter o estágio de gestação, mas também ele é a expressão do nascimento. Eu acho que essa semana eu li algo que talvez me ajude a entender um pouco melhor isso, que na gratidão, quando a gente sente a gratidão, então, como que, por exemplo, se eu sou grata pela água ou pelo alimento, como que eu vivencio essa gratidão no meu dia a dia? Não ficar só no pensamento e no sentimento, mas na expressão. Trazer isso para a expressão. Virgem traz para a expressão. Manifesta. Manifesta. Então, por isso que a Lua, que a gente associa, né? Por exemplo, é muito diferente aqui, se a gente pensar na Lua como regente de Câncer tradicional, que é aquela coisa mais melancólica, ou que um dia está de um jeito, um dia está do outro, porque a Lua tem as suas 4 fases. Aqui não. Aqui ela representa o aspecto material. Ela representa a manifestação, a entrada na matéria. Então, nutre, a Lua é o aspecto mãe que vela, nutre e protege o Cristo, relacionando forma e consciência. Em Virgem, a Lua é o receptáculo feminino, onde a relação espírito-matéria é desenvolvida, sob as leis e os cuidados de uma verdadeira mãe. A vontade de construir em Virgem só é completa quando se realiza na matéria. Aí, então, ele representa esse aspecto mãe, Lua, que é a concretude mesmo. Então, Virgem, a gente só vivencia Virgem se a gente expressa na matéria. Se a gente não expressar, nem concretizar, a gente não vivenciou a energia de Virgem. Ela é uma manifestação. Ô, Paulinho, e é muito importante a gente estar vivendo esse momento com essa influência, porque atualmente, quando a gente olha, ou a gente está extremamente materialista, né? Ou o movimento espiritualista nega a matéria, se afasta da matéria. A gente encontra muito isso. Então, essa integração, esse movimento, a gente está precisando muito dessa influência, porque estamos extremos, né? E o quanto, se cada um de nós conseguir aproveitar isso em alguma medida que seja, e conseguir manifestar uma nova consciência, em qualquer camada que seja, a gente reverbera no todo. Aí, se a gente faz isso como grupo, a gente reverbera no grupo mundial, a gente reverbera na humanidade. Então, de novo, essa consciência do todo, essa consciência do poder do grupo, essa consciência do poder da humanidade. Quando que a gente consegue reverberar? Não entendi. Eu, individualmente, se eu conseguir aproveitar, em alguma medida que seja, essa união, eu vou reverberar já no meu grupo, na humanidade, óbvio, numa partícula menor. Se como grupo a gente consegue trazer isso para a manifestação, isso reverbera muito mais potentemente na humanidade toda. E aqui, né, uma representação do Cristo. Virgem entrega para o planeta os raios 2 e 6. 2 naturalmente, porque é a unidade,
né? Eu, Deus, matéria são, né? Não tem como. Segundo raio é união, é amor, é compaixão, é empatia, né? Então, o raio do amor e sabedoria expresso através de Virgem devido à capacidade da matéria, olha que bonito, a parte mais grosseira e profunda a responder ao impacto do amor. Então, como a energia do segundo raio de Virgem, qualquer forma material responde a esse impulso espiritual. Segundo raio, uma das suas qualidades é responsividade. O que é isso? É capacidade de responder. Então, o segundo raio, ele sensibiliza toda a matéria. E essa matéria, o que é? A minha mente, o meu corpo emocional, o meu corpo físico. São os reinos que a gente chama de subhumanos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano como um todo. Então, essa qualidade desse segundo raio, ela sensibiliza a matéria para que a matéria responda a esse chamado. Ele traz para a gente, de novo, uma esperança, né? Então, pior que seja, é possível responder. Então, tanto no que tange a relação personalidade e alma, quanto na manifestação do plano divino através de cada um de nós. Então, essa capacidade de resposta ao sagrado, ela é acentuada pelo segundo raio, ela é acentuada em Virgem. Aqui o segundo raio, através de Virgem, demonstra que Deus reside em todas as partes. Então também traz para a gente esse olhar, né, de que Deus está presente na natureza, o Espírito não é que a gente quiser dar, né? Está presente na natureza, está presente em cada pessoa, está presente no planeta, está presente em toda a vida. Né? Eu sou a mãe e filho, eu, Deus, matéria sou. E aí, no sexto raio da devoção, né, correta direção, o amor ao serviço estão presentes em Virgem. Aí também, o sexto raio, ele esteve presente conosco ao longo dos últimos 2000 anos, em toda a era de peixes. Então, é um raio que a gente responde mais facilmente e, naturalmente, é um raio que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Porque a hora que ele vem, ele encontra ressonância. E aí, muitas vezes, a gente pode ficar rígido, ficar fanático, ficar polarizado. Então, né, a gente tem a possibilidade do Virgem desse amor como resposta, mas a gente também vai talvez observar um pouco mais de polarização, um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de fanatismo, que são características mais negativas do Cefário. Assim como, claro, né, a devoção, o direcionar-se ao sagrado também vão estar presentes, porque o Cefário faz isso com a gente. Tá valendo. Peixes também é mais 6 então. Tem, velho. Hoje não tem nem. Gêmeos eu sei que é 2. É. Peixe, talvez não lembro agora. Qual que eu lembro? Então deve ser. Vamos, peixes de vir? Temos que fazer também? Não. Só peixes de vir? Alguns outros também. Ah, Não tem uma regra. Não tem uma regra. Tem uma coincidência. Leão e Aquário, por exemplo, são quinto raio também. Só que aí. Então, só que Leão é quinto primeiro. E Aquário é quinto sétimo. Oi, Gui. Não, uma coincidência aqui. Eu gostei, cara. Ele é o Espírito e o Espírito. Sim, sim. Sim. Tem algumas coincidências aí, né? Igual Leão. Igual Leão, que é quinto raio, quinto primeiro. E eu. Sim. Então, o que Virgem traz como inspiração para a gente? A consciência grupal. Por quê? Porque é como a alma se relaciona. A personalidade é caracterizada pela autoconsciência. A alma é caracterizada por consciência de grupo. Então, em Virgem, a gente tem esse impulso de olhar para cada ser humano, reconhecendo que está ocorrendo dentro dele um processo de gestação, que a gente falava há pouco, né? Atualmente está ocorrendo no reino humano a gestação do reino espiritual, que é caracterizado pela consciência grupal. O ensinamento diz que a humanidade está às vésperas de completar a primeira iniciação. Cada indivíduo, Paulo, não.
a humanidade como um todo, que tem representantes como Cristo, por exemplo, e outros não tão iluminados assim, né? Mas esse corpo todo é de ensinamento disso que está prestes a passar por essa grande transformação. E que o que a gente vive hoje é justamente esse período de gestação. Então, um ponto importante para a gente, né? A gestação de novos grupos é nutrida pelo investimento de tempo, atenção dos seus membros. Então, de novo, né? Virgem oportuniza a consciência de grupo. Mas não adianta, né, eu ficar invocando para virgem se eu não fizer a minha parte, que é investimento do meu tempo, da minha energia, da minha atenção para essa consciência de grupo. Se eu não construir a minha manjedoura, o Cristo não vai se manifestar. Então, a gente está tendo aí a oportunidade desse Cristo que quer vir. O que a gente precisa minimamente é criar essa manjedoura. Então, um questionamento que eu coloquei aqui para a gente, né? Eu compreendo que é uma das coisas que a gente colocou hoje nos grupos que a gente trabalha lá no Canel, né? A gente colocou algumas questões hoje para a gente se avaliar, responder, se observar. E uma delas era relacionada a isso, né? Compreendo o meu papel e a responsabilidade em conjunto com os outros membros do grupo. E aqui não precisa ser do nosso grupo velho, porque tem algumas pessoas que estão no nosso grupo. Mas são os diversos grupos que a gente, cada um de vocês pertence. Desde o grupo familiar, um grupo social, qualquer relação empresarial, qualquer relação, né? É muito importante a gente estar ciente de qual é o papel que a gente tem em cada um desses grupos, né? E a gente se conscientizar disso, especialmente se for em grupo de serviço, que é oportunizado nesse mês do ano. Então, a partir de uma atividade, que é terceiro raio, que representa a matéria, do grupo emerge uma vida contemplativa. Então, se o grupo não tem uma atividade rítmica, né, não tem uma atividade como um todo, aí nem vai ter uma contemplação. Tendo uma atividade, se não olhar para o contemplativo, corre o risco de ficar só na atividade. Mas se nem tem a atividade, aí nem vai ser possível, de fato, expressar uma consciência coletiva grupal. Então, finalizando aqui, né? Gravidez ou doença? E como é que a gente classifica esse momento que a gente vive hoje na humanidade? A humanidade está grávida, mas as evidências da gravidez podem ser confundidas com alguns sintomas de algumas doenças. Estamos vivendo tempos de grande tumulto mundial. Estamos passando por transformações sociais, políticas, econômicas, culturais muito profundas. Através de tudo isso está em gestação uma nova consciência humana, uma nova cultura e, por fim, uma nova civilização. É o que a gente chama de nova era, né? Mais responsável, justa, igualitária e fraterna. Eu gosto muito dessa palavra. A gente chama de grande fraternidade branca esse conjunto de seres porque eles se relacionam fraternalmente, eles se enxergam como iguais. Então, o dia que a gente conseguir expressar a fraternidade, a hierarquia vai poder voltar a andar entre nós. Nesse período de Virgem, as energias estão disponíveis para proteger, nutrir e fortalecer toda forma de consciência espiritual. É o mês oportuno para percebermos o amor e a sabedoria que se encontram por trás de todas as coisas e colaborarmos para que eles finalmente possam vir à luz. E aí, uma frase que eu gosto muito da Alice Bailey, que ela diz assim: o serviço é o espontâneo fluir de uma mente inteligente e de um coração amoroso. Então, se a gente tem uma mente inteligente, se a gente reconhece o nosso papel no todo, se a gente reconhece as relações, e a gente reconhece e a gente expressa um coração amoroso, a nossa vida vai ser uma vida de serviço. Porque, naturalmente, eu vou expressar a minha verdadeira essência. Quando eu expresso a minha verdadeira essência, eu sirvo.
porque eu coloco os meus dons e habilidades para o todo. Então, isso é serviço. Então, o Virgem traz esse convite para a gente ter uma mente mais inteligente e um coração mais amoroso. Dúvidas? Perguntas? Comentários? Contribuições? Virgem, ou a não ser preparada, também tem mais influência agora, nada a ver. Sempre tem. Ainda assim, é uma armadilha, né? A gente pensar muito, olhar na forma, a gente deixar de lado esse olhar da consciência. Porque o que é mais importante nesse mês? Todos nós somos virginianos nesse mês. Todos nós estamos sob o efeito dessa qualidade energética. Então, o mais importante, claro, que tudo isso é legal, né? Mas o mais importante de tudo, onde a gente não pode perder o foco, é se conectar, né? Eu sou a mãe e o filho. Eu, Deus e matéria sou. Esse é o cérebro. É isso que a gente deve buscar. Se conectar com essa qualidade energética espiritual que está presente ao longo desse mês e especialmente no Festival da Lua Cheia. Então, se a gente conseguir se conectar com isso, pronto, o melhor aproveitamento possível que a gente tem. Pessoal em casa, tudo bem? Metaforicamente, eu entendo a história da manjedoura, mas teria construir a manjedoura. É a mesma coisa que uma árvore faz no ninho, por exemplo, né? É a gente criar condições para essa consciência se manifestar. E o que é? Alguma delas, a gente viu aqui, silêncio mental, retirar os excessos, né? É o cultivo mesmo de uma nova consciência. Tudo isso é a construção da nossa a lapidação, o aperfeiçoamento, que são características de Virgem, né? Uma coisa que você estava falando sobre criatividade. Desculpa, Togui, por exemplo, sua pergunta é muito interessante, muito boa, porque assim, quando uma mulher está grávida, ela precisa de cuidados especiais, né? Ela não pode, até a gente que era uma terapeuta, né, velho? A gente, não são todos os óleos que uma mulher gestante pode usar. Então, só para exemplificar, que assim, é um período de atenção, é um período de cuidado, é um período onde a gente precisa ter mais carinho, respeito. Então, se a gente fizer essa transferência para cada um de nós, né? Então, o que é essa gestação? Né? Então, eu tenho que ter atenção. Então, não adianta assim, eu fazer uma coisa hoje para o meu eu espiritual e aí deixar de fazer depois. Né? Se eu não seguir uma dieta, se eu não seguir uma rotina, se eu não seguir os cuidados, aqui que a gestante faz, eu nunca tive filho, mas tem que fazer o pré-natal, tem que ir no médico, tem que ter uma alimentação adequada, percebe? Tem que ter um ritmo para que essa vida possa vir à tona. Então, se a gente trouxer esse olhar para a gente, pensar que talvez essa nossa encarnação inteira seja uma encarnação de gestação. Então, eu preciso olhar, né, para isso. Nos meus hábitos, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter ritmo, para que, então, essa minha consciência possa vir à manifestação. Falou da hora da mandou da acolhimento mesmo. Super! Então, quando você está falando de criatividade, uma coisa que eu preciso de criatividade, você falou, esse movimento se brainstorm, essa tempestade, né, de ideias, conversas, conhecimento. Mas aí você tem que ter um ponto de sedimentação disso, de calma, porque uma coisa que a gente não cria, a gente reconhece que a gente foi criado. Então, não é de conhecimento, de reconhecimento da gente. Ela não é virtual, ela é coletiva e você se apropria do coletivo. Isso eu percebi na prática. A gente pensa que a ideia é nossa. Não é mesmo. Qualquer criação, deixa eu falar, acho que até receita. Eu acho também. A gente brinca, né, que na nova era não vai ter essa lei
Direito autoral. Eu acho ótimo. À medida que o direito é reconhecido, Exatamente. E que o propósito está presente, né? Bom, vamos encerrar então? Fazer só uma respiração aqui, vou parar a apresentação. Que bom. Procuremos, então, prestar atenção novamente à nossa respiração e, através desse olhar mais consciente, procurarmos, por alguns instantes, voltar ao nosso ponto central de observação. E então, procuremos, a partir deste ponto, organizar as nossas ideias, recordar os pontos que você considerou mais importantes da nossa reflexão de hoje. Procure relembrar e, através da sua mente, ter a ideia de construção de uma forma pensamento, organizando as ideias, como se você fosse contar uma história a alguém. E, como grupo, nós ofertamos esta construção de modo que ela circule livremente na psicosfera planetária, de forma mais específica, naquela rede de trama triangular que representa um novo grupo de servidores do mundo. Que a nossa reflexão possa ser acessível por todos os indivíduos e grupos interessados neste tema. Que ela tenha forças para se precipitar e inspirar as mentes interessadas e responsivas. Tomemos uma nova e profunda respiração
e voltemos o olhar ao nosso corpo e ao plano externo de atividades. Muito obrigado novamente a todos pelo serviço compartilhado e tenhamos um ótimo festival de vídeo a partir de terça-feira. E a Carminha e a Cláudia trouxeram o bolo para os virginianos. Obrigado, pessoal. Thank you. Obrigada, Paulo. Obrigado, Lê. Obrigado, Fábio.